Olá, gente querida, bem-vindos ao canal Rui Carlos e a Palavra. E bem-vindos também a esta série, o Apocalipse, essa viagem que nós estamos fazendo sobre o livro do Apocalipse, falando um pouquinho mais sobre a volta de Jesus Cristo. Hoje nós vamos iniciar um assunto muito interessante. Nós vamos iniciar hoje falando sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. Mas antes eu preciso fazer algumas considerações para que o nosso estudo, para que as nossas reflexões elas sigam uma harmonia, para que haja uma coerência. Nós já falamos que nós, como igreja, caminhamos debaixo de uma promessa. Nós precisamos acreditar no que diz a Bíblia Sagrada. Nós estamos aguardando a volta do Senhor Jesus Cristo, o arrebatamento da igreja. Não haverá grande tribulação, não haverá juízo sobre a terra, não haverá punição sobre a terra antes da igreja ser arrebatada. Estou repetindo. No capítulo 3 de Apocalipse, Jesus Cristo faz uma promessa. Capítulo 4, a igreja é arrebatada. Capítulo 5, ela está no céu. Capítulo 6, começa então a grande tribulação. É por essa razão que você não encontra a igreja do capítulo 6 ao capítulo 18. Você pode ler capítulo por capítulo. Você não vai encontrar uma vez sequer a igreja onde ela está. Ela está no céu. Mas é importante para você saber que assim que a igreja for arrebatada, começará a grande tribulação. A profecia de Daniel, capítulo 9, do verso 24 ao 27, começa a se cumprir a partir do momento que a igreja é arrebatada. No capítulo 6, é muito importante para você observar isso, você que está estudando, que está acompanhando esse nosso estudo, as reflexões, preste bem atenção como é que inicia o capítulo 6 do livro de Apocalipse. Não esquecendo, a igreja não está aqui. A igreja já foi arrebatada. E no capítulo 6 diz, vi quando o Cordeiro, aqui está se referindo a Jesus Cristo, o Cordeiro, abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizer como se fosse voz de trovão, vem. Olhei e vi um cavalo branco. O seu cavaleiro tinha um arco e foi-lhe dada uma coroa e ele saiu vencendo para vencer. Hoje nós vamos nos deter a respeito desse cavaleiro, desse homem, desse personagem que a maioria das pessoas, ou pelo menos um bom número, acreditam ser Jesus Cristo. Então nós vamos falar sobre isso. Bom, como eu disse, a grande tribulação vai começar a partir do momento que a igreja for arrebatada, não antes. Se vocês observarem o texto, vocês vão perceber que há uma sequência de espíritos correspondentes. O cavaleiro branco, depois o vermelho, depois o preto e, por fim, o amarelo, que na verdade no original é verde. Nós vamos falar isso mais tarde. É interessante observar que esses espíritos correspondentes são espíritos agressores, destruidores, espíritos da maldade. Aí eu pergunto, esses são os seguidores de Cristo? Uma outra coisa que eu quero perguntar para você, não é ele que está abrindo os selos? Como que ele está abrindo os selos e ele mesmo vem montado em um cavalo? Não há uma desarmonia textual? Bom, fica
essa pergunta, nós já estaremos respondendo. Mas deixa eu passar uma informação para você. A sequência desses cavaleiros, o primeiro, nós entendemos que simboliza um falso Cristo, seguido de morte, seguido de fome, seguido de peste, martírio. Se você for para o Evangelho de Mateus, capítulo 24, no sermão profético, você vai ver essa sequência. Você vai perceber que Jesus Cristo fala sobre os falsos cristos, cavalo branco. Jesus Cristo fala sobre guerra, cavalo vermelho. Jesus Cristo fala sobre fome, cavalo preto. E Jesus Cristo fala no sermão profético do capítulo 24 de São Mateus sobre morte, o cavalo amarelo, o verde. Logo, este selo que está sendo aberto por Jesus está liberando, está dando início à grande tribulação e à chegada do governo mundial, do ditador mundial, do filho da perdição, da iniquidade que Paulo fala. E é interessante você observar que o mundo todo está se preparando para receber um governo mundial. Apocalipse capítulo 13 fala de duas bestas, uma besta política e uma religiosa. Essa besta política aqui está vindo com um discurso de paz, por isso um branco, com um discurso de engano, porque o mundo estará no caos, politicamente no caos, socialmente quebrada. Então ele vem com uma proposta de harmonia, de paz para todas as nações. Mas é por engano. Porque lembram que eu falei para vocês, a grande tribulação, ela alcança um período de 7 anos, do capítulo 6 até o capítulo 18 de Apocalipse. Nos 3 anos e meio, esse tratado, esse acordo de paz vai ser quebrado. Então começará de fato a grande tribulação. Todo esse período de gozo, de harmonia, de tranquilidade, de paz, terá curta duração. Eu quero trazer para você mais uma informação de que esse cavaleiro do Apocalipse 6 não se trata de Cristo, mas do anticristo, que se manifestará de forma ativa após a igreja ser arrebatada. No capítulo 19 do livro de Apocalipse, depois da grande tribulação, olha só, depois da grande tribulação, olha o que diz a palavra no capítulo 19 de Apocalipse, do verso 11. E viu o céu aberto, e apareceu um cavalo branco. O seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro. Quem é esse? Esse aqui é Cristo. Fiel e verdadeiro. Esse aqui é o Cristo. E julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo. Aqui está o nosso mestre. E sobre a sua cabeça havia muitos diademas, não coroa. Na cabeça de Jesus Cristo, a Bíblia diz que a visão é que havia diademas sobre a sua cabeça e não coroa. E ele tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido com um manto salpicado de sangue, é o nosso mestre. E o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. Seguiam-nos os exércitos que estão nos céus, os cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Olha os seguidores de Jesus. Os seguidores de Jesus não têm nada a ver com guerra, não tem a ver com fome, não tem a ver com peste, mas diz a Bíblia que os exércitos
dos céus seguiam a Jesus Cristo. Aquele do Apocalipse 6, aquele cavaleiro lá é um enganador, é a besta que a Bíblia fala do capítulo 13 de Apocalipse, essa besta política, esse líder político, enganador. Eu quero hoje deixar para você essa informação. Nós estaremos falando muito mais sobre os 4 cavaleiros, mas eu quero que hoje você guarde isso. O cavaleiro do capítulo 6 do livro de Apocalipse não é Jesus Cristo. O cavaleiro do Apocalipse 19, esse é Jesus Cristo. Enquanto o primeiro vem para enganar, o segundo vem para julgar. O primeiro é enganador e o segundo, a Bíblia diz que o seu nome é fiel e verdadeiro. Isso está muito claro. Mas fique com essa informação. A igreja será arrebatada antes que ele se manifeste. Mas assim que a igreja for arrebatada, tirada desse mundo, o anticristo, o ditador, o governo mundial, esse homem do pecado, esse filho da perdição, vai se manifestar com a autoridade de Satanás sobre a sua vida. Por esta razão, mais uma vez falamos sobre a importância de cuidarmos da nossa vida, de mantermos a nossa vida no altar. Não se esqueçam, a nossa responsabilidade é manter a chama acesa. Lembram dos sacerdotes, lá no livro de Levítico? Eles tinham o compromisso, a responsabilidade de manter a chama acesa. Nós temos a responsabilidade de cuidar da nossa vida, de manter a nossa vida no altar, de manter a nossa vida acesa, pronta, em estado de vigilância, porque nós, cristãos, não seremos pegos de surpresa, mas aqueles que não estão levando a sério serão surpreendidos. A volta de Jesus Cristo para a sua igreja será um elemento surpresa, não para os que estão preparados, mas um elemento surpresa para aqueles que não levaram a sério a mensagem da cruz. Portanto, esteja preparado. A igreja será tirada da terra a qualquer momento. E assim que a igreja for tirada da terra, esse mundo passará pelo funil, pelo juízo, por esse dia chamado dia de angústia. Não se esqueça que o Senhor tem uma promessa para a sua vida. O Senhor tem uma promessa para a sua casa. E termino com a palavra de Amós, capítulo 4 e o verso 12. Prepara-te, ó Israel, prepara-te, ó igreja, para se encontrar com o teu Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, em nome de Jesus Cristo.